irmão, olá, minha irmã, salve Maria Imaculada. Estamos aqui com mais um Viver com Fé e Saúde, todo especial, exatamente para você que nos acompanha aí da sua casa, se sentindo em casa na casa da Mãe Maria, né, gente? Então, eu quero sim convidar você, Milite, você que nos acompanha, a juntos entregarmos a princípio, né, o início de tudo, o nosso programa, o que está em seu coração, né, a nossa vida, nas mãos da Mãe Maria. E eu aproveito ainda para colocar também na mão da Mãe Maria, a Milícia da Imaculada. Eu quero também colocar o Frei Sebastião e todos os milites, todos vocês milites que nos acompanham. Vamos colocar? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pois é, e como nós teremos uma semana mais que especial, hoje nós falaremos sobre os limites estão em nossa cabeça. E o nosso convidado é o Eduardo Carmucci, ele que é mentor empresarial. Eduardo, muito bem-vindo aqui em nosso programa. Prazer, é um enorme prazer estar aqui com vocês hoje. Que bom para poder falar sobre os limites, né? Os limites que estão na cabeça de cada um de nós, não, Eduardo? Sim, exatamente. E como que é? Fala, primeiro você vai fazer uma apresentação para a gente. Okay. Quem é o Eduardo? Qual é o trabalho que o Eduardo desenvolve? Até para que a gente possa saber exatamente sobre esse tema tão importante que você vai trazer. Tá, bom. Então vamos lá, vamos começar como dizia o meu amigo Jacques Stripador, vamos por partes. Que horror! Então vamos lá, dividir em partes, não como Jack Não, Stripador, não, né? ainda não. Bom, eu sou um mentor empresarial, então minha área de especialidade é em crescer e aumentar o faturamento ou as vendas das empresas. Trabalho com todo tipo de empresas que você possa imaginar, desde fabricantes, distribuidores, varejistas e até prestadores de serviços. E como é que eu consigo trabalhar em setores tão distintos e tão diferentes assim um do outro? Bom, primeiramente que faz mais de 20 anos que eu faço isso e fiz isso em 18 países fazendo o que eu faço. E o que eu percebi, trabalhando em setores tão diferentes assim um do outro, eu trabalhei em 158 segmentos distintos da atividade econômica. Olha, Eduardo. Quando eu falo de setores distintos, eu estou falando, por exemplo, vamos pegar uma costureira, é um setor, uma empresa, um fabricante de pneus é outro setor. São setores totalmente distintos. E o que eu percebi trabalhando em setores tão diferentes assim um do outro, é que o empresário conhece como ninguém o setor de atividade dele. Então, daqui até amanhã, ele pode me dar uma aula de como o setor dele opera, como os concorrentes dele estão precificando o preço, como é que ele está apresentando o produto ou serviço dele para o mercado, como é que o cliente dele está reagindo às ofertas que ele está fazendo, e assim por diante. Mas ele talvez desconheça, ou talvez nunca analisou, o que outros setores estão fazendo para buscar o mesmo objetivo. E o que eu aprendi é que quando você pega uma estratégia, uma maneira de fazer de um outro setor, independente ou diferente ao seu, e aplica no seu setor, tem o impacto de uma bomba atômica em termos de resultados. Então, para mim é muito comum dobrar ou mesmo triplicar o faturamento atual das empresas. Mas não que eu me considere um gênio de forma alguma, só que eu analiso de forma muito lógica, muito sistemática, todas as empresas. E quando eu falo empresas, eu estou me referindo tanto a empresas como tal, como profissionais liberais, que todo mundo vende um produto ou um serviço. Sim. Você, mesmo que você trabalhe para uma empresa, você está vendendo o seu tempo para uma empresa. Então, você vende também algo. E, como tal, você tem que ter o melhor benefício possível sobre cada minuto que você trabalha para essa empresa, com cada tempo e tudo mais que você puder ter. Então, se você puder, através do mesmo tempo, do mesmo esforço, do mesmo capital, ter um retorno 2, 3 ou 5 vezes superior ao atual, trabalhando o mesmo tempo, o mesmo investimento de capital e tudo mais, obviamente é muito mais rentável. Até porque, na verdade, eu acredito que de repente acaba otimizando, sobretudo, o tempo que ele vai desempenhar em determinada atividade que ele já tem, quando ele tem
É como que, na verdade, você clareasse o objetivo que ele tem, mas que você iluminasse algo que talvez estivesse ali à frente dele e ele ainda não observou. Por exemplo, a imprensa, de uma forma geral, me chama como guru dos ativos ocultos. Eu tenho aqui, inclusive, que tem assim, você prefere ser considerado como um mentor estratégico do que um consultor. Sim, se você olhar no dicionário, Ah, você entende rapidamente o porquê dessa distinção. uhum, Um consultor é aquele sujeito que vai falar para uma empresa ou para um empresário, uhum. olha, você tem que fazer tal e tal procedimento, tal e tal maneira. Um mentor é aquele que pega o empresário pela mão e fala, o quê? Só isso? Só isso? Não, nós podemos ter 2, 3, ou 5, ou 10 vezes mais rendimento através do mesmo trabalho, o mesmo investimento de tempo e de capital. Que não necessariamente é meta, são as metas. As metas fazem parte do Tá. conjunto. Uhum. As metas fazem parte. Porque, por exemplo, quando eu encontro um empresário, eu sempre conto a história da Alice num País das Maravilhas, onde ela chega numa encruzilhada e ela está perdida e ela olha para os lados, não sabe se ela vai para a esquerda ou vai para a direita. Aí ela olha para cima da árvore e está o gato. Eu esqueci, o gato malhado, né? Que está o gato malhado, e aí ela pergunta para o gato, seu gato, para que lado que eu devo ir? E o gato pergunta para ela, fala, mas para onde você está indo? Aí ela responde, não sei. Falou, então qualquer caminho serve. E assim como tal, tem muitas empresas sem saber exatamente aonde querem chegar. Então, uma empresa nada mais é do que certos processos. Toda empresa são através de certos processos. São processos de venda, processos de como você atende os seus clientes. Os seus clientes podem ser os seus clientes externos, que é o que pagam você, ou como também os seus clientes internos, que você também tem que tratar ultra muito bem também. Porque você depende do trabalho da sua equipe interna para que você atenda ultra muito bem o seu cliente externo. Então, acredito que é todo um conjunto de coisas que normalmente o empresário ele está muito mais preocupado de forma de pagar as contas do final do mês. Muito menos em termos de posicionar estrategicamente a sua empresa para que ela cresça de uma forma ordenada e previsível, um certo percentual por mês, por ano, por trimestre e assim por diante. Eduardo, você escreve também, você escreve artigos assim maravilhosos, artigos muito bons. Ah, me chamou muita atenção em relação a um que você escreveu, exatamente com o tema do nosso programa, Os Limites Estão em Sua Cabeça. E eu gostaria que você dissesse para a gente o que foi que motivou, fala um pouquinho do seu artigo, né? E o que foi que motivou que você escrevesse algo que, assim, porque, como você vem trazendo, né? Na realidade, está ali à nossa frente, mas nós temos que traçar onde é que nós queremos chegar. Qualquer caminho serve, né? Até que a gente chegue naquele objetivo. Mas muitas vezes as pessoas acabam se sentindo limitadas. E isso acaba barrando ou acaba seguindo por um outro caminho que não vai fazer muito sentido, né? E em nossa vida não dá para se perder muito tempo. Dá para que a gente possa, na verdade, ter foco, né? E eu acredito que os limites estão em nossa cabeça. Não, eu não estou falando do ponto de vista emocional, não estou falando do ponto de vista psicológico, eu estou falando do ponto de vista empresarial, até porque, na verdade, é a grande demanda que você trabalha, né? Então, para ter esse olhar diferenciado realmente. Então, fala um pouquinho para a gente desse artigo. Por exemplo, uma das coisas quando eu entro em uma empresa, eu tenho um processo bem pragmático e bem sistemático de trabalho. Primeira coisa, eu não saio destruindo o que o empresário já tenha feito. Por respeito, sobretudo. Né? Por respeito e também por uma certa lógica, porque de alguma maneira aquilo está conduzindo as operações atuais dele. Elas estão acontecendo de uma forma ou de outra. Estão acontecendo e estão trazendo uma certa receita, talvez muito aquém ou muito menor do que o potencial do que o empresário tem à sua disposição, mas estão trazendo alguma receita. Então, o primeiro passo que eu faço é um processo muito sistemático, inclusive você comentou a palavra, chamado de otimização. Então, eu procuro otimizar. E quando eu estou falando de empresa, isso você pode falar
na sua vida pessoal também. Você pode otimizar o seu tempo, cada vez que você dedica a sua atenção para um filho, para uma mãe, tudo isso pode ser otimizado. Otimizado nada mais é do que você obter o maior e o melhor resultado possível pelo investimento de tempo, capital e energia que você tenha dedicado para aquilo. Então, numa empresa, o que acontece? A maior parte dos empresários acaba aceitando um resultado aquém do que ele poderia. Eles acabam sendo limitados tanto pelo condicionamento mental dele, ou como pelo condicionamento do meio que ele vive. Então, praticamente, se você analisar, às vezes eu brinco com os empresários, que tirando o nome e endereço, que é diferente, qual a diferença, qual o seu ponto de vantagem que você tem em relação aos seus concorrentes? E, por incrível que pareça, a maior parte dos empresários não sabe denominar, esclarecer ou colocar de forma métrica qual é a grande diferença. Por que um cliente deve comprar com ele em vez dos seus concorrentes? Parece banal essa pergunta, mas é uma profunda pergunta filosófica. Enquanto você não conseguir responder por que o seu cliente deve comprar com você, você nada mais é do que um concorrente genérico. E como tal, você tem duas forças que trabalham 24 horas, 7 dias na semana contra você, qualquer que seja a sua operação ou profissão. Isso nós estamos falando de profissionais liberais, quanto se você for um empresário. O que eu quero dizer com isso? Quais são essas duas forças? Você tem o seu mercado e o seu cliente, que os dois querem basicamente a mesma coisa. O que os dois querem? Reduzir você a uma commodity, ou seja, uma mercadoria, onde você é indistinto, você não tem nada de distinto, nada de único, nada de singular em relação aos seus concorrentes genéricos. E como tal, o único ponto de avaliação que eles têm chama-se o quê? Preço. Por isso que você vê tantas empresas falhando ou tantas empresas quebrando, porque é muito triste, né? É triste, porque aí você está vendo o sonho de alguém, está vendo a vida de alguém, está vendo o aspecto financeiro de alguém indo literalmente pelo ralo. Vários, né? De várias pessoas. Porque é o que eu sempre brinco, o primeiro que montou a loja de sushi ganhou dinheiro. Agora pergunto para algum outro proprietário de restaurante de sushi se ele está ganhando dinheiro. Porque profilerou em qualquer setor que eu olho, tem muito mais fornecedores do que cliente. O mercado não cresceu no mesmo nível que aumentou o número de fornecedores. Mas, Eduardo, não ficaria aquele que faz o diferencial, aquele que exatamente realiza o que o cliente não espera? Sim, mas qual... Não necessariamente a questão do preço. Até porque algumas vezes, independente do preço, nós queremos qualidade, nós queremos ser muito bem atendidos. E outra coisa, quem realiza o seu trabalho com excelência, ele também quer ser atendido por excelência. Excelência. Por exemplo, quando eu estou vendendo uma furadeira, o que eu estou vendendo? Uma máquina, um serviço não. Não, eu estou vendendo uma maneira melhor de fazer um furo na parede. Então, as pessoas não compram produtos ou serviços, elas compram vantagens. Então, quando o seu cliente está pedindo para você preço baixo, ele está dizendo, olha, senhor empresário, por favor, me ofereça vantagens para que eu considere a sua oferta melhor do que a dos seus concorrentes. Então, as pessoas compram vantagens, compram benefícios, compram uma emoção. Então, o produto ou o serviço é só um meio como ele vai conseguir essa vantagem. Quando a pessoa compra um carro, ela não está comprando um carro, ela está comprando o elogio que ela vai receber do marido, da esposa, está comprando o status do vizinho olhar e falar, olha, ele está dirigindo tal carro, ele vai de um ponto A a um ponto B de uma forma mais rápida. Então, ele está comprando vantagens. Ninguém vende produtos. Então, essa simples distinção faz toda a diferença quando você trabalha no mercado.
E os limites que estão em nossa cabeça? Os limites são muito mais autoimpostos do que de qualquer outra maneira. O que eu quero dizer com isso? Normalmente, o empresário, por exemplo, vou te dar um exemplo clássico que eu vivo isso todo dia. Quando eu encontro com o empresário, eu pergunto para ele quanto foi que ele cresceu a empresa dele nos últimos anos. E normalmente a resposta padrão, ele fala para mim, eu estou crescendo em torno de 2, 3% ao ano. Bom, o que acontece? Quando ele me passa essa resposta, basicamente ele está me dizendo, em outras palavras, que ele cresce linearmente as suas operações. O que eu quero dizer com isso? Toda vez que eu encontro com qualquer empresário, seja um fabricante, um distribuidor, um varejista, eu demonstro para ele que não existe infinitas maneiras para você crescer a sua empresa, qualquer que seja a empresa, de qualquer setor de atividade que você esteja operando. Basicamente, qualquer setor de atividade que você esteja operando, com algumas variáveis entre essas três, mas basicamente só existem três maneiras simples para crescer uma empresa. Então, quando o empresário fala para mim, eu cresci 3, 4% no ano passado, ele basicamente está me dizendo que ele está focando numa única maneira. Qual que é essa única maneira? Que é crescer o número de novos clientes. Este é o investimento mais caro para qualquer organização, seja um fabricante, um distribuidor, um varejista, qualquer que seja a sua atividade, crescer o número de novos clientes custa muito caro. Por exemplo, na década de 30, 40, nós recebíamos de 2 a 3 mil mensagens publicitárias diariamente. Você acha que de lá para cá aumentou ou diminuiu? Acredito que tem aumentado. E muito. Hoje nós recebemos em torno de 30, 40 mil mensagens publicitárias. Então, o teu cérebro está automaticamente predisposto a dizer não, mesmo que você queira o produto. Tudo que você comprou até hoje na sua vida, ninguém colocou um revólver na sua cabeça e falou, compra esse vestido. Você quis comprar. Então, você tem que trabalhar com essa psicologia da venda, que é fundamental, que a maior parte dos empresários ignoram. Mas voltando ao nosso caso lá, quais são essas três únicas maneiras para crescer a sua empresa? A primeira delas é aquilo que nós já falamos, é a forma mais comum, que é crescer o número de novos clientes. Mas também é o investimento mais caro e mais trabalhoso fazer alguém que nunca comprou com a sua empresa, com a sua operação, começar a comprar com você, vai demandar um investimento alto de marketing, o seu vendedor tem que fazer várias visitas, enfim, várias e várias atividades até você convencer alguém que nunca comprou com você começar a comprar. Mas o segundo e o terceiro ponto são muito mais simples, muito mais lógicos. Por exemplo, crescer o ticket médio, ou seja, a fatura média, o quanto que o seu cliente compra com você cada vez que ele vem comprar. Quanto você fidelizou, é isso? Isso, ou a média de compra que você vende para esse cliente. Tá. E o terceiro aspecto é a frequência, ou seja, quantas vezes ele volta naturalmente para comprar com você. Então, se a gente colocar isso em termos numéricos, vamos pegar um exemplo de uma empresa que tenha 1000 clientes. E ela venda para esses clientes 2 vezes ao ano. E cada vez que ela venda para esse cliente, ela vende R$100 por cliente. Ou seja, essa empresa vai faturar R$200 mil no ano. Concorda comigo? 1000 vezes 100 vezes 2 são 200 mil no ano. Se eu crescer apenas, e eu estou dizendo apenas porque é realmente possível crescer muito mais do que isso, mas vamos, em termos só de ilustração, vamos analisar que essa empresa cresça 10% nessas três áreas. Qual que é o impacto no meu faturamento global? Se você pegar 10% de 1000, são 1.100. 10% de 2 são 2,2. 10% de R$100 são 110. Se você multiplicar esses três agora, nós vamos chegar a um faturamento de 266.200. Então, globalmente, eu cresço a minha empresa 33% se eu trabalhar
nessas 3 áreas ao mesmo tempo. É isso que eu faço quando eu entro nas empresas. Eu trabalho essas 3 áreas. Eu vou trabalhar para crescer o número de novos clientes, para crescer o ticket médio das empresas e crescer também a frequência de compra ou de recompra dos seus clientes. Ah, mas eu não tenho outros produtos para vender. Eu posso fazer parcerias, joint ventures, ou alianças estratégicas, ou relacionamento de capital com outras empresas paralelas que eu possa adequar e incorporar esses produtos à minha linha principal de produtos que eu estou vendendo. E o que você trouxe, inclusive, é que independe do que é a atividade da empresa. Pode ser uma grande empresa, uma média, uma microempresa ou até um profissional liberal. Sim, sem sombra de dúvida nenhuma. Por exemplo, eu estou com um cliente novo e a primeira coisa que eu faço, como eu te falei, é bem metódico. Eu não saio destruindo o que o empresário já fez, é maximizar o que ele já tenha feito. Eu perguntei uma simples questão que eu pergunto para todos os meus potenciais clientes, qual o tamanho da sua lista de clientes? Aí essa empresária falou para mim, eu tenho mais de 100 mil cadastros de clientes. Aí a pergunta subsequente é, quantas vezes você se comunicou ou enviou algum tipo de comunicação para esses 100 mil cadastros que você tem? Exatamente isso que eu ia te dizer. O fato de ela ter a carteira dela, essa quantidade, não significa necessariamente que essas pessoas estão entrando em contato, então que essas pessoas estão a visitando. Exatamente. Aí, o que acontece? O ser humano é uma criatura de hábito. Então, e esse é o grande erro dos empresários, que eles acham que quando ele conquistou um cliente, ele tem o cliente para o resto da vida. Não é assim. Não é assim, logicamente, que funciona. Você vai aonde você tem benefícios, aonde você tem vantagens. É simples e claro como o sol. A questão não é chegar, né? A questão é você chegar e você realmente permanecer, né? E você estar, e você ficar. Exatamente. Então, quando você trabalha, por exemplo, vamos por pegar esse exemplo desse cliente. Ele tem 100 mil cadastros. Se ele fizer qualquer comunicação para os cadastros do que ele já tem, e apenas 2% desses 100 mil comprarem, nós estamos falando de 2 mil clientes que voltam a comprar com a empresa. Vamos pegar um ticket médio de R$100, quanto que dá isso? R$200 mil, só trabalhando os clientes que ele já tem lá. Eu não preciso ir atrás de novos clientes. E pode ir atrás de novos clientes, não é porque o limite está no seu fazer, o limite está na sua cabeça, né? Exatamente. Mas agora nós precisamos ir para um breve intervalo e nós voltamos já já com o programa Viver com Fé e Saúde.